Olá, lindeza! Na aula sobre índice de determinação do sujeito e partícula passivadora, eu acabei não citando que, na verdade, o C tem outras funções morfológicas e sintáticas também. Então, vou rapidamente apresentar para vocês alguns outros usos do C, porque nos exercícios que vocês farão, tem uma parte desses exercícios vai fazer referência a outros usos que não seja índice de indeterminação do sujeito, nem partícula passivadora. Beleza? Vamos lá? Então, veja, nós temos a professora se presenteou com o livro. Neste caso, o verbo presentear pede um complemento direto. Presenteou quem? Poderia ser, por exemplo, a professora presenteou um aluno com o livro. Mas esse objeto direto é preenchido com o pronome se também, é um pronome neste caso, e ele ocupa a função de objeto direto. Vamos ver um outro exemplo com o pronome se também, que tem outra função sintática. A professora se deu um livro. Então, o verbo dar pede dois argumentos internos, dois objetos. Um objeto direto, outro objeto indireto. Deu algo, objeto direto, a alguém, objeto indireto. E neste caso aí, então, o se funciona como objeto indireto. Deu algo, um livro, a si mesma. Então, vocês percebam que ainda continua sendo pronome, mas agora tem função de um termo da oração. No primeiro caso, um objeto direto, no segundo, um objeto indireto. Vamos ver outro exemplo. A professora queixou-se à coordenadora. Vejam que aí, esse se, esse pronome, ele é exigido pelo verbo. Nós não temos o verbo queixar sem o se. Nós chamamos esse verbo de verbo pronominal. Então, neste caso, o se não tem função sintática. Ele está ali junto com o verbo, a gente vai chamar de partícula integrante do verbo, né? Porque o verbo é pronominal, mas não tem uma função, ele não exerce uma função de um termo da oração. Outro exemplo, foi-se o tempo em que podíamos sair para festejar com os amigos. Tomara que volte logo, não é? Esse se aí, vocês percebam que o verbo ir não vai pedir o se. Esse se também é um pronome, mas ele funciona como uma partícula expletiva, não tem função sintática. Ele serve para realçar. Foi-se. O foi aí sendo realçado com o pronome se, certo? Então, esta é uma partícula expletiva. Mas o se não é só pronome, ele também pode ser conjunção. Vamos ver um exemplo. Quero saber se vocês fizeram a tarefa. Esse se, então, vai funcionar, vai introduzir uma oração subordinada. Quero saber o quê? Então, essa oração, se vocês fizeram a tarefa, é o objeto direto de saber. Então, essa conjunção a gente vai chamar de conjunção integrante, que vai iniciar orações subordinadas de teor substantivo, ou seja, orações subordinadas substantivas. Beleza? E vamos ver mais uma conjunção com outra função. Mande-me um e-mail se tiver dúvidas após a realização do exercício. Continua sendo conjunção, continua introduzindo uma oração subordinada, só que a oração subordinada agora é uma oração subordinada adverbial. E ela tem a ideia de condição. Qual é a condição para eu enviar um e-mail? É ter dúvidas. Então, neste caso, inclusive neste caso, é o caso em que a gente troca por caso. Caso tiver dúvidas, então é uma conjunção condicional. Tanto a condicional quanto a anterior, que nós vimos, que era integrante, ambas introduzem orações subordinadas, mas elas sozinhas não exercem a função de um termo da oração, certo? Então, agora pode correr para os exercícios que vocês estão preparadinhos para responder também as questões que abordavam o C com outras funções. O C é bem coringa, é multiuso, né? Vocês veem que ele tem diferente caracterização morfológica e também sintática. Como, inclusive, o que? O que é outro elemento bastante multiuso. Mas vamos deixar isso para um outro dia, para uma outra aula, beleza? Corra lá para o exercício que vocês estão afinados. Um abraço e até a próxima.